Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados de Deus, muita paz e bênção para você, para sua casa, para sua família. Que a palavra da verdade nos santifique e abra os olhos e o coração para percebermos a verdade que é Cristo, que está junto de nós. Vamos invocar o Espírito Santo. É Ele que é aquele que Jesus enviou para nos levar no caminho da verdade. Ele vos ensinará toda a verdade. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva ao fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Marcos 7, de 14 a 23. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa poderá torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse: O que sai do homem, isso é, o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, num primeiro momento do Evangelho, que é a continuação, sempre é uma continuação do Evangelho. Ontem Jesus naquele embate com os fariseus, porque eles comiam sem lavar as mãos, né? Chegavam em casa, comiam sem lavar as mãos, e na cabeça deles, a sujeira que estava nas mãos, ao comer com as mãos sujas, aquela impureza poderia também tornar a pessoa impura. E Jesus diz: não, quando muito, essa impureza é um gesto mais de higiene, a tradição humana. Mas isso não tem nada a ver, não vai manchar o coração do ser humano, de forma nenhuma, porque não é o que entra, preste atenção, não é o que entra pela boca que mancha, é o que sai, é aquilo que está no coração de cada um de nós. E por isso o Evangelho de Marcos diz que Jesus declarava que todos os alimentos são puros. Não há alimento impuro, como o judeu às vezes acha que o porco, comer outra carne de alguma ave, poderia tornar impura. Não, não é o que entra. Não é isto que vai manchar o coração do ser humano, de forma nenhuma. E ao ser questionado sobre essa lei da pureza, muito praticada entre os fariseus e alguns mestres da lei, e Jesus aproveita para ensinar seus discípulos, a nós, os que seguem a Ele. Ele fala bem perto no coração, chamou a multidão para perto de si e ensinou.
para que eles pudessem ouvir, entender, compreender o sentido profundo do seu ensinamento, irmãos. Ouvir Jesus, Ele chamou-nos para perto, e nós precisamos ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. É o que sai de dentro do coração, é o que sai da boca do homem, isto que o torna impuro, porque é de dentro do coração que sai toda a maldade, vai dizer ele. O que torna impuro, o homem impuro, é o pecado, é o egoísmo existente no coração de todos nós, seres humanos. E o pecado é uma ameaça à vida e à dignidade humana. É de dentro do coração que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições. Preste atenção, irmãos, que é de dentro do nosso coração. É ele que precisa ser evangelizado. Essas profundezas, evangelizar essas profundezas da minha alma, para que a graça de Deus, a força de Deus, possa ali arrancar do meu coração, exorcizar, expulsar dos nossos corações estes demônios, porque é a partir desse terreno da imoralidade, das más intenções, que o demônio age. É aí que está a verdadeira libertação. A verdadeira libertação é a conversão, é arrancar do coração os adultérios, esses desejos desmedidos, ambições, maldades, fraudes, inveja, devassidão, calúnia, orgulho, falta de juízo. O coração aqui é o interior do homem, do ser humano. É aí que está a sede dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos. É aí que habita a sede dos nossos projetos e das nossas decisões. É nesse centro vital, no interior de cada um de nós, de onde tudo parte, que é preciso deixar Deus atuar. Vamos pedir nesse momento: Senhor, atua no meu coração, atua no meu interior. Eu abro as portas do meu coração, cantamos uma música, e te dou livre acesso, Senhor. Então a verdadeira religião não passa, portanto, pelo cumprimento de regras externas que regulam o que o homem come ou não come, mas passa por uma autêntica conversão do coração. E esta conversão é que pode levar o homem a deixar a vida velha, e com homem aqui eu estou falando de ser humano, deixar a vida velha e a transformar-se num homem novo, numa mulher nova, que assume e que vive os valores do reino. Essa preocupação com essas regras externas de pureza é uma preocupação estéril. Ela não toca o essencial, ou seja, o coração do ser humano. Pode até servir para distrair, para enganar a pessoa, crendo até que está agradando a Deus com atitudes meramente externas, que às vezes nós podemos cair nessa esparrela, nessa tentação demoníaca, de achar que nós, pelo que fazemos, com atitudes externas, nós estamos agradando a Deus. A pessoa se engana crendo que está cumprindo os mandamentos, dando-lhe uma falsa segurança, uma falsa sensação de estar em dia com Deus. A verdadeira preocupação do que realmente crê deve se moldar, deve ser moldar o seu coração, o meu, a fim de que os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos projetos, as nossas decisões se concretizem no dia a dia na escuta atenta dos desafios de Deus e no amor aos irmãos. A nossa religião sem escuta atenta e comprometida da palavra de Deus, do Santo Evangelho, pode facilmente tornar-se um mero cumprimento de ritos, a fidelidade a certas práticas de piedade, uma tradição que herdamos e na qual instalamos uma prática que torna mais fácil a nossa inserção num determinado meio social,
uma alienação, às vezes uma religião alienada que nos faz esquecer certos dramas da nossa vida. Sem transformação do coração, a religião se torna aquilo que eu tenho falado há dias, vazia, estéril, puramente humana, é uma religião sem Deus. Aproximemo-nos de Jesus, que nos convida a estar perto dele. Escutemos sua palavra, acolhamos seu ensinamento. Somente sua palavra, quando comprometida, assumida, poderá tornar puro o nosso coração. É dele, é de Jesus, que pode vir o que é bom, e o que é dele, que vem só o que é bom. Deixemos o Senhor, com sua graça, evangelizar as profundezas do nosso coração. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.